Bom dia, boa tarde a todos. É com imensa alegria que nós estamos retornando os nossos estudos nesse ano de 2021. E aqui, como é a primeira vez que nós estamos nos encontrando nesse ano, eu quero deixar um feliz 2021 a toda a equipe de trabalhadores, frequentadores da nossa querida Casa do Caminho. Esse espaço físico e espiritual que nós transitamos, habitamos e frequentamos, ele é de extrema importância nas nossas vidas. Que nós saibamos nesse ano de 2021 valorizar a oportunidade, a chance que nos foi dada por Jesus e por nossos queridos mentores dessa casa, guiados pelo mentor principal, Dr. Herman, que ele possa, junto a Jesus, né, pedir por nós para que nós possamos continuar nessa tarefa, né, que nós jamais percamos esse nosso emprego de estarmos servindo a Jesus. Né, o caminho que nos vai levar a algum conhecimento, a alguma melhora, só pode acontecer através de Jesus. Então, muita gratidão a essa casa, feliz 2021 mais uma vez, e que nós, com essa mudança de calendário, ela também possa produzir uma mudança de esperança dentro de cada um de nós. E a esperança, ela vem acompanhada sempre, né, para nós que somos espíritas e temos esse entendimento, com o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, nossa, o meu já está bem velhinho, eu já estou precisando fazer uma capa nova para ele, mas tem tanta coisa escrita, é assim que a gente tem que consumir esse livro, esses ensinamentos, que eles se interiorizem em nós profundamente. E o capítulo para nosso estudo de hoje, dando continuação do nosso Evangelho, é o Sede Perfeitos, mas que deixa eu voltar aqui, que é o capítulo 18, mas nós já estamos agora na última parte, então nós vamos falar dos superiores e os inferiores, o homem do mundo e cuidar do corpo e do espírito. Faz parte da sequência de instruções dos espíritos. 3 espíritos nos trazem essas informações, que são aqui o primeiro, François Nicolas Madeleine, cardeal de Merlot, em Paris, um espírito protetor em Bordeaux, e também Jorge, um espírito protetor de Paris. As duas outras partes anteriores ainda da instrução dos espíritos foram trazidas por Lázaro e também por François Nicolas Madeleine. Então, o que a gente percebe? Em primeiro lugar, que os espíritos quiseram trazer, né, decidiram por orientação do mais alto, que cada um trouxesse uma mensagem para que não ficasse dúvida entre uma e outra e que não ficasse opinião somente de um espírito protetor. Então a gente vê que é uma ideia unânime. Tudo aquilo que a gente vai aprender aqui, tudo aquilo que a gente vai ter contato para passar a ter conhecimento, vem de uma equipe muito bem estruturada e montada para que nós tivéssemos esse conhecimento. E o que ele vem trazer hoje, esse primeiro item, os superiores e os inferiores, é um item muito interessante porque fala diretamente do nosso dia a dia. Fala daquilo que a gente ainda tem muita dificuldade de compreender, aceitar e conviver, que são as hierarquias. Num mundo onde a gente aprende que, né, dentro dos nossos corações isso já existe, somos todos iguais, Jesus trouxe esse ensinamento, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, então por que nós temos que obedecer a determinadas hierarquias? Por que eu ouço falar dos espíritos superiores, que na espiritualidade também existe o A, o B, o C, as categorias de espírito, existem uma ordenação, por que será que isso existe? E a primeira explicação que é dada aqui nesse item, que é o item 9, ele fala assim:
A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Então, é uma experiência. Nós estamos aqui num plano terreno vivenciando uma experiência. Se todos nós não tivéssemos a quem nos reportar, a quem nos submeter, ou até mesmo nós usarmos de determinada autoridade para uma organização específica, nós não teríamos nenhum tipo de progresso. E isso é muito falado aqui. A necessidade dessa troca, daquele que sabe para aquele que não conhece, a troca daquele que tem o mando porque tem a capacidade de gestão sobre aquele que está ali na função de servir. Né? E esse papel ele é trocado a cada encarnação, às vezes dentro da mesma encarnação. Qual de nós já não esteve na condição de mando, ainda que tenha sido dentro da nossa própria casa, né? Com um filho, com uma pessoa que venha nos auxiliar dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na nossa casa espírita, quando a gente vai assumindo determinados cargos, determinadas posições, coordenações, isso faz com que a gente ganhe uma determinada possibilidade de trabalho mais ampliada, mas a responsabilidade que vem associada a isso é sempre muito grande. Qualquer coisa que amplia também a nossa responsabilidade. Então, o que a gente não... É muito importante, ele chama muita atenção aqui, não julgueis que seja essa autoridade conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar. Ou seja, não... É porque a gente vive num mundo complicado, onde existem muitas pessoas que mandam pelo prazer. Mas esse não é o objetivo de existir uma hierarquia, de existir superiores e inferiores. Pelo contrário, nem conforme o que supõe a maioria dos potentados da Terra como um direito. Também não é um direito. O que é então? Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nem uma coisa nem outra, pois que deles a retira quando lhe apraz. Ou seja, como é que eu posso dizer que alguma coisa é minha se amanhã ou depois eu não posso mais tê-la? Então eu tenho um determinado cargo e depois eu deixo de ter? Então ela não é. A gente só tem aquilo que é de fato nosso. Então eu não tenho um cargo, eu não tenho uma posição. Eu estou num cargo, eu estou numa posição. Assim como um dirigente de uma casa espírita está na condição. Ele tem a tarefa, ele precisa cumprir essa tarefa com muitas dificuldades, muito arduamente, mas ele está naquela condição. Amanhã ou depois ele não estará mais. E assim nós precisamos entender que isso é para todas as condições e todas as situações da nossa vida. Mas o que infelizmente nós deparamos na nossa sociedade é que as pessoas disputam poder pelo prazer do poder, até para ser síndico. Né? Não, sem tirar nenhum mérito na questão de ser síndico. A questão é você disputar determinados poderes e valores das quais são absolutamente efêmeros. Né? Nós não podemos nos arraigar nisso e achar que isso é que é a finalidade de estar no mando. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, olha o que ele fala, quando lhe pode ser tirada sem consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira, quando julga conveniente. Ou seja, muitas vezes a gente está num cargo de chefia, né, de mando, e aquele cargo nos é retirado. Ou então com até a própria vida nos é retirada. Né? Quantas pessoas nesse momento da pandemia agora desencarnaram numa condição muito boa, num momento muito bom da sua vida, em que estavam muito bem. Né? Nós não sabemos o que estava intuído, em que degrau que talvez, possivelmente, essa pessoa viesse a cair ou tropeçar. Né? Então, muitas vezes, Deus nos retira, e na grande maioria das vezes, por misericórdia, não é castigo. Nós somos retirados de situações que nos parecem confortáveis e boas, mas que, se continuássemos naquela situação,
mais difícil seria amanhã. É só nós olharmos para a nossa retaguarda. Se nós fizermos uma análise da nossa vida, e a gente não precisa ir muito longe, 2, 3, 5 anos para trás, a tudo aquilo que nós desejávamos que acontecesse e aquilo que não aconteceu e que nós eventualmente ficamos chateados, será que se teria sido bom? Na grande maioria das vezes, a gente hoje para pensando, fazendo análise, fazendo essa reflexão, que é uma orientação sempre dos espíritos e que a gente não faz, mas se nós tivermos o cuidado de fazer essa orientação, a gente vai perceber que, na grande maioria das vezes, aquilo que a gente considerou como perda foi, na verdade, uma grande aquisição para a nossa caminhada. Quem quer que seja, e ele fala, ou seja, qualquer pessoa, responderá pela boa ou má diretriz que dá aos seus subordinados. Aqui vem um fator, né? Não dá para a gente explorar todo o texto por conta do tempo, mas eu marquei aqui umas coisas que eu considerei assim, muito importantes sobre esse momento, quando nós estamos na condição de mandatários, seja como pais, seja como avós, seja como orientadores, professores, psicólogos, patrões, né? Quando temos pessoas que param para nos ouvir, né? Nesse momento, nós estamos adquirindo uma responsabilidade muito grande. E ele fala, responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam. Mas, poxa, por que vão cair as faltas, vão cair sobre mim a responsabilidade da falta que o outro cometeu? Depende. Os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz, ou seja, das minhas orientações. É óbvio que eu não vou ficar responsável por todas as coisas que todas as pessoas fizerem, que eu porventura tenha mandado. Mas se eu produzir uma indução, se eu forcei, se eu conduzir a um vício, não é? Ou principalmente, e ele coloca aqui com letras grifadas, aos maus exemplos, não é? Do mesmo modo colherá os frutos da solicitude, ou seja, os bons exemplos também irão fazer com que eu colha bons frutos. Mas muito cuidado com essa questão do exemplo, porque às vezes não é pela palavra que nós deixamos as nossas pegadas, e sim pelo exemplo. Isso vai muito diretamente nas famílias, aos pais, aqueles que educam, aqueles que estão com a responsabilidade com as crianças. E nós erramos. Muitas vezes, eu tenho filhos, já errei muitas vezes pelo exemplo, pelo mau exemplo, mas sempre é tempo de consertar. E muitas vezes é muito melhor sentar e conversar e explicar o certo, ainda que aquilo possa parecer absurdo, para a criança é sempre mais fácil. Então, todo homem tem na Terra uma missão. E essa missão pode ser grande ou pequena, eles falam para a gente. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, faltar ao seu desempenho. Ou seja, muito cuidado, não é? Quando nós estamos falseando a nossa missão. Mas como é que eu vou saber qual é a minha missão? Talvez essa seja a pergunta mais difícil e mais importante da nossa vida. E o sábio da antiguidade já dizia, né? Conhece-te a ti mesmo. É preciso que a gente se conheça para a gente entender exatamente as nossas potências, as nossas possibilidades, aquilo que nos foi entregue, né, por empréstimo nesse mundo, para que a gente possa entender qual é o meu trajeto, qual é a minha caminhada. E não simplesmente deixar a vida me levar, né? Então, ensina-lhes o Espiritismo que se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, falando sobre o que aqui? Né? Ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado quando sobre eles exercia autoridade. Ele agora está falando do quê? Dessa inversão dos papéis. Hoje eu tenho um mando, posso ter um mando, posso ser dona da minha empresa, posso ter funcionários, posso ser dirigente de algum órgão, de alguma parte de alguma instituição, enfim, eu posso ter pessoas que estão sob o meu comando e aguardando as minhas orientações. Mas isso é hoje, porque eu talvez esteja na condição de fazer. Mas será que sempre foi assim?
Ninguém dá ordem se não tiver recebido um dia. E é preciso saber servir. E Jesus, quando aqui esteve, né, a maior luz que nós tivemos no nosso planeta, ele veio. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Por que Jesus quis deixar essa lição para cada um de nós? Aonde estava escondido o ensinamento atrás dessas palavras? No sentido de que somente teremos condição de adquirir, de alcançar algum tipo de mando, de orientação, de capacidade de arrastar multidões, se nós soubermos servir. Não é? Aquele que não sabe ensinar jamais poderá, né? Aquele que não sabe aprender, ouvir e escutar, jamais conseguirá levar alguém no seu caminho. Então, esses ensinamentos sobre subordinados, sobre situações em que nós nos encontramos inferiores ou superiores, é preciso que a gente entenda não como uma escala de valor, né, de superioridade e inferioridade, e sim de entendimento e condição momentânea. Muitas vezes nós conversamos com pessoas que já tiveram grande mando, já tiveram grandes equipes sobre a sua orientação e depois deixaram e falam assim com muita leveza sobre isso, porque dizem que é um trabalho muito cansativo. Então, que nós não só almejemos os cargos de comando no sentido do poder, mas sim no sentido de estarmos prontos para orientar aqueles que num outro momento talvez tenham nos orientado. E ele fecha esse item daqui dizendo: solicite sempre o dever, né? Ou seja, o servir, o dever, né? Vindo da nossa fé, porque é a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica numa dívida. Então, se a gente pautar esse nosso sentido de mando, de orientação, sempre na fé e no dever, nós não estaremos errando e não estaremos pecando no sentido de, mais adiante ou depois, nós sofrermos pelas consequências dos atos impensados. E quando ele fala sobre isso, e essas foram as orientações de François Nicolas Madeleine, ela antecede o item O Homem no Mundo. Porque essa organização de Kardec ela é incrível, porque ela tem todo um sentido, não é por acaso. Quando você fala sobre subordinação, ele busca sobre as coisas do mundo para que a gente possa entender qual é o nosso papel no mundo. E quem traz essa mensagem não se identifica somente como um espírito protetor, e ele vem falando sobre as leis da sociedade, né, que nós estamos inseridos em leis da sociedade. Imaginem vocês que na época em que Kardec esteve aqui entre nós, né, e trouxe a codificação, a sociedade tinha outras leis. Era uma sociedade muito mais paternalista, muito mais machista, com muito menos direitos para as crianças, para as mulheres, para os menos favorecidos. E hoje nós temos já aflorando outras possibilidades. Mas ele traz uma orientação a esse espírito. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Ou seja, nós estamos inseridos aqui. Se nós estamos colocados, muitas vezes a gente pensa assim: eu queria ter nascido na Suíça, porque lá todas as leis funcionam, não existe corrupção e eu estaria mais bem posicionado. Por que será que eu nasci no Brasil, nessa pátria linda, nesse local maravilhoso, nessa cidade maravilhosa, mas ainda com tantas questões? Porque eu faço parte de todas essas questões, eu estou inserido. Então eu preciso viver de acordo com a sociedade na qual eu estou inserida. É claro que é parte também da minha evolução e do meu progresso, e faz parte da lei de progresso, eu buscar o melhor, o avanço, aquilo que vai me trazer a melhora para mim e para quem estiver ao meu redor. Mas, acima de tudo, eu preciso respeitar o meu contexto, aonde eu estou vivendo, como eu estou vivendo. E para isso eu vou ter necessidades do corpo, necessidades da roupagem, necessidades do alimento, necessidades do prazer do corpo físico. E isso não tem nada de errado.
Não consiste, ele trata aqui mais adiante, que fica parecendo que, pode parecer para nós espíritas que a gente, quando se fala em ter seriedade com relação à doutrina, que nós precisemos ter o semblante sempre fechado e sisudo. Não. Ele traz o ensinamento da alegria. Jesus era muito alegre. Todos os discípulos de Jesus, né, em sua caminhada foram alegres. Francisco de Assis era a alegria personificada entre nós, porque a vida é luz e é alegria. Então a gente pode orar sorrindo, a gente não precisa estar com o nosso semblante fechado. Estar em silêncio mental não significa não ter alegria no coração. E a alegria, ela é fundamental para que a gente possa caminhar, ter bom ânimo, acordar todos os dias, ter disposição. Então, eles dizem assim, que a gente entre sempre em contato com os espíritos em estado de alegria. Nós não precisamos ficar tristes para que os espíritos nos ouçam. Não, a gente entra em contato com eles através do amor, da felicidade e da alegria também, da jovialidade. Né? Então eles dizem, não consiste a virtude em assumir de severos e lúgubres aspectos, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Então eu posso viver numa boa casa, eu posso ir em busca de um bom transporte, de uma boa cidade, de uma boa condição de vida, de um bom alimento. Não existe absolutamente nada de errado. Basta reportei todos os atos da nossa vida ao Criador que vô-la deu. Ou seja, de onde provém tudo? Tudo aquilo que eu tenho, da roupa que eu visto, da casa que eu habito, do telefone que eu possuo, do carro que eu me desloco, da saúde do meu corpo físico, tudo, absolutamente tudo provém de Deus. E a Deus, a tudo eu dou graças. Né? Esse é o sentido principal. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. E isso me fez recordar, quando eu era criança e não tinha ainda o entendimento, ao sentarmos na mesa, minha mãe e meu pai sempre faziam questão da prece antes do alimento. E eu, por muitas vezes, achei aquilo chato, eu estava com fome, queria logo ir direto para a comida, mas eu fui sendo educada para aquele sentimento, para que eu olhasse o alimento, fosse ele qual fosse, como o alimento do meu corpo e com gratidão, porque se ele estava disponível ali na minha frente, é porque me foi permitido pelo mais alto. E isso hoje é muito importante na minha vida, porque hoje eu consigo respeitar, né, o alimento que chega à minha mesa e tenho muita preocupação com aqueles que não têm sequer um pão para comer. E é com esses que a gente precisa se preocupar. Então, esse movimento de veneração a Deus, de absolutamente tudo que nos acontece, é muito importante para a nossa caminhada. A perfeição está toda, como disse Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Olha, a gente se remetendo ao item anterior sobre superior e inferior. Podemos ser caridosos independente de termos condição financeira. Podemos ser caridosos com o nosso ouvido, com nossa palavra, com o nosso abraço, com o nosso conforto. Não é? Isso está nas nossas possibilidades. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Ou seja, a gente precisa da luta, a gente precisa da dificuldade para que a gente se sensibilize e aí então nós possamos nos mexer e auxiliar o nosso próximo. E, consequentemente, não poderia deixar de ser o próximo item do nosso estudo, que vem imediatamente após, cuidar do corpo e do espírito, porque nada disso seria possível a nós, estando encarnados na Terra, se nós não cuidarmos do nosso corpo e do nosso espírito. E eles perguntam, a primeira pergunta consistirá na maceração do corpo à perfeição moral? Por que essa pergunta, que talvez hoje não estivesse nesse livro? Era muito comum os cilícios,
as provações ao corpo, os castigos que eram feitos, era uma cultura do não entendimento do amor de Deus. O nosso corpo sendo sacrificado, ele não irá melhorar a minha condição moral. Quando eu não sei que eu sou um espírito encaminhada, eu acho que eu sou o corpo. Eu me identifico com o meu corpo e preciso, através dele, fazer determinadas coisas. Mas quando eu tenho esse conhecimento que a todos nós já nos é concebido, de sabermos que somos espíritos imortais, encaminhada, vivenciando mais uma experiência que com certeza sairemos vitoriosos com a ajuda dessas palavras de Jesus, do Espiritismo, de Kardec, desses espíritos maravilhosos, né, dos nossos amigos encarnados, dos nossos mentores, iremos sair dessa encarnação melhor. Mas enquanto aqui estamos, nós precisamos caminhar. E precisamos caminhar como? De que maneira? Da melhor forma que nos for possível. E um dos instrumentos que nos é dado, o primeiro instrumento que nos é dado, é o nosso corpo físico. Como dizia Francisco de Assis, o nosso jumentinho, que vai nos levar e trazer a todos os lugares, que vai possibilitar a expressão do nosso espírito ao mundo. Eu me expresso, eu estou me expressando nesse momento através do meu corpo, da fala. Muitos talvez não possam, muitos não têm a visão, mas conseguem expressar de outra maneira. Mas o nosso corpo físico, ele não precisa sofrer nenhum tipo de penitência para que eu melhore a minha condição moral. Eu não posso culpar o meu corpo físico por uma indisciplina minha, por um vício que porventura eu tenha adquirido, que é originado no meu espírito. Então, por exemplo, se eu tenho o hábito do doce, se eu tenho o vício da gula, né, aonde eu preciso me conhecer bem para saber em que momento isso se originou dentro de mim. Porque quando eu vim ao mundo, meu corpo veio na condição de que eu pudesse caminhar e melhorar. Em que momento que eu malbaratei esse instrumento e conduzi ele a uma necessidade que agora ele, que é uma máquina e é perfeito, pede por um alimento do excesso. Então, é preciso que a gente analise, e isso vale para todos os vícios que nós temos do corpo, e analisemos também os vícios da alma. O Espiritismo, ele nos ensina, e Jorge, esse espírito protetor, vem nos lembrar aqui que as relações que existem entre corpo e alma, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Porque existe aqui um questionamento nesse capítulo sobre uma ilusão de que se nós nos libertarmos do corpo estaríamos mais felizes, então a gente cuida mais do espírito e deixa o corpo até ele se extinguir, ou a gente só cuida do corpo e deixa o espírito para quando a gente desencarnar. E ele vem falar que não, que existe uma dependência mútua muito grande, que importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela alma. E quando ele coloca instrumento, a gente precisa entender muito bem que um instrumento, seja ele qual for, né, em mãos inadequadas, ele pode ser extremamente perigoso. Então, que nós conheçamos as possibilidades do nosso corpo, que nós conheçamos as possibilidades do nosso espírito, o autoconhecimento, para que a gente possa atender às necessidades de cada um deles, né, que a própria natureza indica. Né? Porque desatender a essas necessidades, muito bem lembrado aqui, é desobedecer às leis de Deus. Portanto, não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido. Né? Muitas vezes nós bebemos e saímos dirigindo e o carro bate e a gente culpa o carro. Da mesma forma, o que será que de que nós estamos intoxicando o nosso pensamento e nossa alma a ponto de o nosso corpo refletir essa intoxicação e esse vício? Né? Já não é mais tempo de nós ficarmos distraídos
com relação a essa relação que existe entre corpo e espírito, essa necessidade que esse nosso corpo tem para que nós cuidemos e que ele sirva como um instrumento muito útil até o último minuto da nossa vida, aqui enquanto encarnado, a servir ao próximo. Chico Xavier viveu muito tempo, ele tinha um corpo muito debilitado e até o final da vida dele, quando ele teve a moratória, onde ele pediu para que ele ficasse mais um pouco, para que ele pudesse trazer somente as mensagens de consolo para as mãezinhas, né, que tinham perdido seus filhos, ainda assim ele sacrificou o corpo pelo amor, né? Mas ali ele esteve, ali ele ficou e ele utilizou todo esse fluido que foi depositado por confiança a ele até o último minuto. Que nós saibamos, né, com um coração muito feliz, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito, entendermos do nosso papel como homens do mundo, entendermos em que mundo que nós estamos inseridos sem julgar o nosso próximo, entendermos o cargo que estamos ocupando em nossa própria vida, né? Se estamos mandando, se estamos tendo que servir, que aceitemos e sempre elevando os nossos pensamentos a Deus, pedindo as bênçãos do mais alto para que sempre que possível não erremos, mas se nós não conseguirmos e os equívocos acontecerem, que nós estejamos atentos. O mais importante, estejamos atentos para a correção rápida ainda nessa vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus permaneça com cada um de nós em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus e muita gratidão a todos vocês. Uma ótima semana.